Olá, gente, tudo bem? Então a gente viu numa aula passada o personagem Tibi, quando ele tem um cabeção e um corpinho. Então, conforme vai aumentando o corpo do personagem, a cabeça vai ficando menor. Então, a cabeça ela é a medida para a gente ver o tamanho do corpo. Ó. Então, a gente diz proporção de cabeças, né? Então, olha, a proporção de 4 cabeças, criança, 6 anos, a proporção de 6 cabeças, 12 anos, a proporção de 6 cabeças e meia, e adulto, mulher e homem, 7 cabeças e meia. Então, o nosso desenho de hoje é a proporção em 4 cabeças. Dewey 004 Side A. I'm staying. Materiais: lápis HB, borracha, apontador, folha sulfite A4 ou caderno de desenho, régua, caneta preta e tampinha plástica. Então, o que a gente vai fazer na nossa folha? A gente vai pegar a régua, deixar ela em pé, na vertical, eu vou fazer uma linha. E com a tampinha, eu peguei uma tampa de suco. Vou pôr ela em cima da folha e vou contornar ela 4 vezes. Vou tentar sempre colocar o centro da tampinha bem ali no meio do risco, tá? Eu fiz o risco 2 vezes. Eu vou fazer um personagem masculino e um personagem feminino. Então é a mesma coisa que eu fiz ali do lado. Põe a tampinha e contorno ela. Então esse primeira bolinha, ela vai ser a nossa cabeça. Então nesse nosso personagem tem a proporção de 4 cabeças. Então eu faço um círculo, divido ali ao meio, puxo ali o queixo, o maxilar, tá? O segundo bolinha vai ser o tronco. Então eu fiz um retângulo. E mais ou menos na metade do terceiro círculo, eu fiz o quadril. Então eu vou fazer um esqueleto desse personagem, tá, gente? Então eu vou definir ali as pernas, o ombro, tudo com bolinha. Então uma bolinha vai definir aonde é o ombro, aonde é o cotovelo, aonde é o pulso. Vejam que a mão do meu personagem, ela acabou bem no meio da terceira bolinha. E entre a terceira e a quarta bolinha eu fiz o joelho. E no final da bolinha lá eu fiz o pé. Então eu vou fazendo um esqueleto, né? Vocês viram então que eu fiz formas geométricas, um retângulo, eu fiz um risco para definir onde era a perna, uma bolinha para definir onde era o joelho. E aí eu vou ligando esses pontos entre si. Então, uma forma de fazer esse exercício, esse desenho, é fazer todo o esqueleto do personagem antes. Então, com bolinha, com retângulos, com círculos, eu vou fazendo esses detalhes desse personagem. Esse nosso desenho é o primeiro que a gente vai fazer um corpo grande, né, gente? Então, vocês podem fazer ele bem como um robô mesmo, né? Como um molde para o corpo. Aqui eu já estava definindo os olhos, ó. Vou fazer o personagem feminino de volta, ó. Círculo para a cabeça, divido o círculo ao meio, traço ali o queixo, ligo lá no na cabeça, né? Maxilar e a cabeça, ó. Fiz um
é retângulo, ó, mas vejam que eu deixei esse retângulo mais no formato de um trapézio. Por exemplo, ele começa com o ombro menor e vai ficando um pouquinho maior no quadril, ó. Na metade do terceiro círculo, eu defini até onde era o quadril da personagem, ó. Entre o terceiro e o quarto círculo, eu fiz uma bolinha para marcar o joelho. E lá no final do círculo eu marquei onde seria o pé do personagem, ó. Então também novamente, ó, bolinha pro ombro, bolinha pro cotovelo, bolinha pro pulso, uma uma forma mais alongada para as mãos, né? Então simplifiquem todas as formas. E aí eu vou preenchendo e vou ligando uma parte à outra. Você pode também lá ligar o quadril ao joelho, depois o joelho ao pé. Então, o importante nesse personagem é que ele tenha um aspecto mais criança, tá? Porque a proporção dele é de 4 cabeças. Então, não é uma proporção ainda para adulto. Então, nossos personagens ainda eles vão ter umas características mais infantis. Então, aí a gente vai treinando assim e depois a gente vai deixando ele mais no formato adulto. Então, o importante aqui é a construção desse corpo, tá? Então, primeira bolinha cabeça, segunda o tronco, a terceira metade para o quadril, metade para coxa até o joelho, e do terceiro para o quarto é o joelho para o pé. Então aqui eu tô reforçando os traços, ó, definindo mais o que eu quero que apareça no desenho. Então eu começo desenhando sempre bem fraquinho, ó. E conforme eu vou melhorando o desenho, eu vou deixando ele mais escuro, ó. Então, ó, como que ficou meu personagem masculino e meu personagem feminino, tá? Meu personagem masculino, eu deixei ele com ombros mais largos e o quadril um pouquinho mais estreito. O personagem feminino, eu deixei ombros mais estreitos e o quadril mais largo, ó. E agora eu tô com a caneta preta, gente, né? Eu tô reforçando tudo aquilo que eu quero que apareça no desenho. Então eu vou fazer isso em todos os desenhos. Então aqui o resultado. Vejam que ainda eu tive dificuldade na simetria, né? Deixar os braços e as pernas, por exemplo, do mesmo tamanho. Então a simetria é ficar igual que está de um lado para o outro. Por isso que a gente divide na vertical ao meio, para tentar deixar sempre iguais os dois lados. Então aqui eu fiz já o personagem com cabelo, ou você pode tentar colocar mais outras características como os olhos, roupa, mas isso a gente vai ver mais pra frente. O importante aqui é a estrutura do corpo, tentar desenhar a estrutura do corpo. Então qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar mensagem, áudio, foto dos trabalhos. Tá bom, gente? Então obrigado e até. Tchau.